Uma palavra é capaz de fazer a nossa vida mudar nessa tarde. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor. Irmãos, estendemos nossas mãos para aqui. Amém? Pai Santo, em nome de Jesus, Senhor Deus, nós te louvamos nesta manhã, Pai querido, mais uma vez, Senhor, pelo maná que o Senhor tem nos dado, Senhor. Obrigado, Pai querido, pela palavra que o Senhor já tem nos dado, Senhor Deus. Obrigado, Pai querido, pela transformação de vidas, ó Pai querido, nesse lugar. Obrigado, Senhor Deus, que o Senhor tem nos mostrado, nos guiado, Senhor Deus, nos ensinado, Pai amado, como te servir, Senhor Deus. Pai, como viver, Senhor Deus, da melhor maneira que te agrada, Pai. Nessa manhã, Pai querido, nós queremos, Senhor Deus, abençoar, Senhor Deus, a vida do pastor Cláudio, Senhor, que tem sido um canal de bênção para nós, ó Pai. Pai, que Ele continue abençoando a vida deles, Senhor Deus, que nesse momento, Senhor Deus, que as palavras que saírem da boca deles, Senhor, sejam ungidas pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Pai amado, unge os nossos ouvidos, Pai querido. Prepara os nossos corações, Pai amado, para receber da Tua palavra, Senhor. Pai querido, nós cremos, Pai querido, sabemos, Senhor Deus, que o Senhor está presente nesse lugar. Senhor Deus, e que o Senhor vai fazer muitas e muitas outras coisas na nossa vida, Senhor. Que o Senhor vai tocar os nossos corações, que o Senhor vai transformar as nossas mentes, Senhor. Que nós, ó Pai querido, vamos sair desse lugar nessa manhã diferente, Senhor Deus, como entramos, ó Pai querido. Tocado pelo Teu Espírito, Senhor Deus, transformado pela Tua palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado pelo Teu Filho, Senhor Deus, que tem colocado a vida dele, Senhor Deus, ao Teu dispor de pregar a Tua palavra. Guarda a família dele, Senhor Deus, e ministra na mente dele nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Graça e paz, irmãos. Amém? Isso. Abra sua Bíblia. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 15. Ou capítulo de número 12, versículo de número 15. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta, confira tudo aquilo que for falado. E se você quiser anotar, anote algumas coisas. Primeiro livro do profeta Samuel, ou segundo livro do profeta Samuel, perdão. Capítulo 12, versículo 15. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram ter com ele para o levantar da terra, porém ele não quis e nem comeu com eles. Sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temia o servo de Davi dizer que a criança é morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? O que mais mal lhe faria? Viu, porém, Davi, que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta, pelo que disse Davi aos seus servos: é morta a criança? E eles responderam: é morta. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de veste, entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa, pediu pão, puseram o pão e comeu. E disseram os seus servos: o que é isso que você fez? Pela criança viva jejuar de chorar, porém depois que a criança morreu, levantar de comer de pão. E ele disse: vivendo ainda a criança, eu jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la voltar? Irei eu para ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, entrou, se deitou com ela e teve ela um filho, e chamou seu nome de Salomão, e o Senhor o amou. Olha que coisa linda. Isso. Pô, de uma desgraça, sempre vem um troço bom. Começou com a morte, terminou com a noite de amor. Obrigado, irmão. Amém? Eu preciso falar com você como se comportar quando as coisas não saem como você espera. Esse é um dos momentos mais difíceis da nossa vida. É ou não é? Estamos ganhando, está tudo jóia, glória a Deus. É ou não é? Seja o cruzeiro ou o naufrágio, como queiro colocar o time. É ou não é? Mas para pensar. Como é que se comporta? Um verdadeiro campeão. Qual é a dinâmica, por exemplo, de um lutador de boxe? A grande arte de um lutador de boxe não é derrubar o seu oponente, mas sim como reagir quando levam direto no queixo. É ou não é?
Levou direto, ele sai, procura um cantinho, escora nas cordas, espera aquela luzinha parar de piscar. A grande dinâmica da vida é exatamente essa. O que nós vamos fazer quando nós não estivermos vencendo? Quando a situação estiver contrária a nós. Aí o fogo se manifesta. Porque tem gente que acha que fogo é só barulho. É ou não é? Cheio do poder de Deus. O que faz? Barulho. Buzina também faz barulho. E não está cheio do poder de Deus. Mas não faz barulho? Então tem gente que faz muito barulho. Mas tem gente que não faz barulho nenhum, mas é cheio de fogo. É ou não é? Está lá no íntimo, no profundo, do escondido. Tinha tudo para estar desanimado, mas está lá. Então eu vou falar para você sobre um camarada sensacional, Davi. Porque era um cara que sabia se comportar bem quando estava ganhando. Ganhou, deu aquela pedrada na cabeção do gigante. Aquela coisa gigantesca, arrancou a cabeça. Para acabar com dor de cabeça da caixa de paracetamol fechada. Levantou aquele cabeção, entrou na cidade, as mulheres tudo gritando, chegou o machão aí, Saul matou 1000, Davi matou 10.000, olha só. Aquele momento era um momento de vitória. É ou não é? Mas a vida não é feita só de, goste você disso ou não. Sei que ninguém gosta de perder, a não ser uns quilinhos. É ou não é verdade? Mas do contrário, todo mundo está afim de ganhar. Vamos aí, vamos aí. Esse é um momento dificílimo, pois o profeta foi no palácio. Tem uma conversa séria com Davi. É ou não é? E deu a seguinte notícia: Davi, rei de Israel, campeão, matador de gigante, líder de um grupo de extermínio de um homem valente. Venho trazer uma notícia até a tua casa, enviado por Deus. E a notícia é a seguinte: o filho que você teve com a Batseba vai... Pensa nisso, gente. Até porque Davi tinha culpa com a morte do menino, porque se deitou com a Batseba. Ou não é? O que é um agravante. Mas se tinha um homem que conhecia o endereço de Deus, quem era? Davi. Escreveu coisas de Deus magníficas. Idealizou a construção do... Isso. Texto como: alegrei-me quando me disseram... melhor está na casa do Senhor do que 1000 lá fora. Um cara sensacional esse moço. Só que o profeta falou: seu filho vai bem morrer. Só vim falar isso, estou indo embora. Foi embora o Natan. E deixou aquela batata quente na mão do Davi. Mas Davi não é frouxo não, ele é um homem de... E ele conhece o endereço de Deus. Ele vai falar com quem? Com Deus. 7 dias, ele não come, não toma banho e não quer conversa. Ele quer falar com... Eu não sei o que ele fez de oração, mas devia ser algo mais ou menos assim: Senhor, cura o meu menino, cura o meu... Não mata ele não, Senhor, mata não, mata não, mata não, mata não. Não mata não, que é isso, faz isso não, pô. Calma aí, poxa. Não mata meu garoto não, mata não, Deus. Oh, Deus, bondoso. Não mata meu menino não. 7 dias ele falando com Deus, 7 dias ele falando com Deus. Os caras tentaram levantar ele para ele tomar banho, mas não estava afim não. Ficou lá fiadendo mesmo, orando. É ou não é verdade? 7 dias sem banho. 7º dia, ele ainda não sabe, mas o menino morreu. Orando, Senhor, 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 e o menino morreu. O que nós vamos aprender aqui? Que Deus também fala não. Tem gente que acha que Deus só fala assim. Deus é vaquinha de presépio, tudo que você pede. Ele mesmo diz: pedi e não, porque pedi. Então tem coisas que ele fala não. O próprio Samuel estava olhando para Deus perdoar o Saul. Capítulo 16. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, tendo eu rejeitado para que não reine Israel? Cala sua boca, Samuca. Não vou perdoar, já escolhi outro para reinar no lugar dele. Deus também fala não. Jeremias estava orando, o que Deus falou? Cala tua boca. Fica quietinho. Deus também fala não. Tem gente que acha que Deus não fala não. Esse dia uma irmã falou comigo: pastor, o meu namorado, o senhor ora para saber se ele é de Deus? Eu falei: está preparado para ouvir o não? Ela disse: você nem orou ainda. E outra coisa, eu não posso, ele não pode falar não. Eu já estou com quase 30. Entendeu, pastor?
Eu estou naquela situação que aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Então você... Se você não está preparado para ouvir o não, se você quer ouvir o que você quer ouvir, vai conversar com o outro, porque Deus não faz média com ninguém. Entendeu? Deus fala o que você precisa e não o que você quer ouvir. Eu vejo muitas igrejas hoje que o membro virou um cliente e que o pastor sobe para dizer o que ele... Aqui não. Aqui não, meu irmão. Aqui você não é cliente, aqui você é servo. Aqui você está aqui para ouvir a voz do Senhor. Entendeu? Mesmo que ela contrarie tua vontade. É assim, tem que ter maturidade para isso. E o menino morreu, mas Davi ainda não sabe. Está lá chorando ainda e orando. Aí os caras que estavam dando uma assessoria foram para a porta e ficaram conversando. Gente, como é que nós vamos falar com ele que morreu, hein? O menino morreu, gente, você já está triste assim. Ele vai ficar doido quando a gente falar, morreu. Até porque ninguém queria falar, porque o último que trouxe a notícia da morte de alguém que Davi amava, morreu. Então os caras falaram, quem vai falar quem morreu? E eu vou falar, não, eu tenho família. Lembra o cara que trouxe a notícia da morte de Jonathan? Davi mandou matar ele. Ele ficou tudo quietinho, querendo. Quem é que fala, não fala? Será que fala? Como é? Como é que vai ser? Aí Davi levantou a cabeça assim, lá deitado. Olhou para a porta e falou assim, gente, meu filho morreu. Eu gosto desse momento, gente. Porque a última coisa que ele gostaria de ouvir era, morreu. Mas ele não teve medo de perguntar. Sabe o que eu aprendo com isso? Problema foi feito para ser enfrentado e resolvido. Não tenha medo de problema. Ele sabia que poderia ouvir a palavra, morreu, mas ele não teve medo de perguntar. Estou cansado de ver gente que não quer enfrentar problema, o problema se potencializa e destrói você. Ou será que você luta sozinho? Se você luta sozinho, fica com medo. É ou não é? Agora, se você luta com o Eterno, se a vara e o cajado do Senhor é o que te consola, fala para o inimigo, pode vir, maluco. Chama a sua patota. E vem, porque um com Deus é maioria, e dois com Deus é covardia. É na verdade, então, se você quiser partir para dentro, o problema é seu. É ou não é verdade? Então Davi levanta a cabeça e fala, morreu, gente. E o pessoal falou o quê? Aí ele vai dar uma grande lição, num dos versículos mais sensacionais da Bíblia. Versículo 20. Diz o quê? Então Davi se levantou Ele recebeu uma notícia de que o filho... Qual é a mensagem passada por essa notícia para Davi? Fique prostrado. Seu filho acabou de... Se entregue, explode o coração. Porque quando você está perdendo, é essa mensagem que passa. Fique prostrado, chore, desanime. Coitadinho de você. Oh, que dó. Você não merecia isso? Isso é um sofrimento. Onde Deus estava, meu Deus? Que isso? Comiseração, autopiedade. É ou não é verdade? Fique prostradinho, chupando dedinho. Não, meu filho. Qual é o problema? O problema apareceu? O que você quer, me deixar prostrado? Não vou. Estou com vontade de ficar dentro de casa, enclausulado, sem sair, sem ver ninguém. Mas a vida continua. Se de uma senhora falou comigo, pastor, minha vida acabou. Falei, acabou a vida da senhora? Por quê? Ela falou, o senhor não soube, não? Meu marido morreu. Falei, eu soube, mas a frase está errada. Acabou a vida do seu marido. Não foi a da senhora? A senhora ainda está legalzinha, dá uma ajeitadinha na carcaça. E parte para dentro aí que a senhora arruma outro adversário, não é verdade? Ué? A vida é dura, é ou não é verdade? Dura. Amo minha mulher de paixão, mas se ela morrer, vou chorar, porque a Bíblia diz, se eu não chorar, é melhor que ela não tivesse nascido. Não é? Então eu vou chorar, eu tenho um trato com ela. Se eu morrer, você chora muito, você vai morrer. Mas se ela morrer, eu vou chorar muito, vou chorar muito, vou chorar muito. Vou levar ela no cemitério. Chega lá, eu falo, ó, muito triste esse dia. Você morreu, mas eu te amei até ontem. Porque minha religião não permite amar defunto, não. Vai embora que eu vou seguir minha vida. Ué, minha gente.
gente que fica desempregado, se prostra. Tem gente que enfrenta uma crise, se prostra. Davi não. Quando ele enfrenta uma crise, a primeira coisa que ele faz é ficar de... Isso aí, meu irmão. Seja o que for que você esteja enfrentando, fique de pé, porque Deus vai te dar a vitória. Pare de ficar prostradinho, desanimadinho. Davi, levanta. Morreu? Então vamos embora. Levanta-te. Fica de pé. Deus gosta de falar isso para os outros. Levanta-te. Falou um montão de vezes. Levanta, fica de pé, miserável, que eu quero falar contigo. Para que você vai ficar prostrado? Mas não basta levantar, o versículo continua. E ele diz, Davi levantou e fez o quê? Fez o quê? Lavou, tomou um. Isso também é importantíssimo, tomar banho. Mas não é banho físico, não, é banho na memória. Porque tem gente que virou um poço de lixo. A Bíblia diz que eu tenho que trazer à minha memória aquilo que me traz. Ah, pastor, me lembro, me aconteceu, pastor. Eu era pequenininho, me abandonaram. O pastor vim para cá, tá, pastor, você não sabe. Você não conhece da missa metade. E os mais religiosos ainda fazem assim, quando vai falar com a gente. Aliás, essa informação é sensacional, gente. É um dos símbolos mais expressivos e significativos que eu já aprendi na minha vida. Vou ensinar vocês. Use a cabeça para encher a barriga sem cansar os braços. Só informação profunda demais da coisa. Uma sabedoria milenar. É ou não é verdade? Você está rindo, mas o assunto é sério. E hoje o que eu vejo, gente que não toma banho, não é banho com a aguinha, o H2O, não. É tomar um banho, meu filho. Tirar esse lixo que tentaram depositar dentro de você. Esse lixo dessa derrota que você enfrentou, desse trauma que você enfrentou, disso. Levanta. Tem gente que levanta com a sujeira. Ah, pastor, estou de pé, sabe? Graças a Deus. Sabe? Sofri tanto, pastor. Mas graças a Deus, pastor. Mas não confio mais em ninguém, não, hein? Sabe, assim, estou ferido, assim, sabe? A gente tem que ter um sistema de segurança. Você não confia comigo? Não deu certo, também homem nenhum presta. Me machucaram aqui, agora todo mundo quer me machucar. Que é isso? Vai tomar banho, rapaz. E uma senhora falou comigo, pastor, meu marido me negou um abacate. Falei, tu negou um abacate para ela? Ele falou, foi. No primeiro ano de casamento, nós temos mais de 20. Falei, minha senhora, vai tomar banho, poxa. Tirar da memória da senhora essa lembrança. Tudo dia ruim você fica lembrando, não pode ver uma coisa que... Aí vem uma cena na televisão. Ai, um filme. Ah, tomar banho, não, tristeza. Aconteceu, meu irmão. Foi ruim. Matou você? Não, olha você aí. Então levanta e toma banho. Tira essa nhaca dessa derrota. Essa sujeira. É ou não é verdade? O que tem de gente aí, de pé, fedendo, com lembrança de coisa lá de trás. Eu era pequeno, pastor, tentaram abusar de mim. Ah, pastor, bateram em mim. Ah, pastor, me deram para os outros. Eu vou ficar lembrando dessas coisas? Eu não, às vezes essas coisas vêm querendo roubar minha mente. Coitadinho de você, Cláudio, sofrido. Eu falei, você é maluco, ô voz? Do inferno, você vai perturbar outro, rapaz, é ou não é verdade? Isso. Glória a Deus. Que eu... Aí você fica remoendo, relembrando, sabe? Relembrar. Lembrar de novo. Toda vez que você relembra coisa ruim, ela vem mais forte. Já viu aqueles brinquedos de criança que fica assim, iluminando assim? No Brasil tinha uma propaganda antiga, sabe? Falava assim, compre batom, compre batom, compre batom, seu filho merece batom. Toda vez que você relembra, parece que dói mais. Então Davi, ele toma um banho, tira, passa um perfume, troca de... Opa! Tudo isso no versículo 1, o versículo 20. O que está querendo dizer? Meu irmão, a derrota veio, perdi. Fazer o quê? Perdi. Um tempo atrás, eu fui tirar minha carteira de habilitação.
Entrei lá para apanhar. Eu tinha feito tudo, apanhei. Quando cheguei do lado de fora, cadê o carro? Roubaram. O senhor é legal pra caralho. Eu vou voltar pra cá de ônibus. Por que eu peguei isso? Acontece, meu filho. Ninguém está imune disso, não. É ou não é? Então pare de... Você não pode impedir que coisas ruins visitem a sua mente, mas você pode impedir que elas criem morada lá. Davi levanta, toma um banho, troca de roupa e vai para onde? Versículo 20. Vai para onde? Para a casa do? Para fazer o quê? Aí tá, somatizou. O psicológico dele não está bem. Ele vai para a casa do Senhor para quê? Porque o filho dele ressuscitou. Amém? Eu acho que eu escutei uns amém. Não, né? Foi não, né? É que vocês falaram inglês. Ah, então deve ser isso. Não, na verdade. Pode ser que não em inglês seja amém. Pode ser. Vamos fazer de conta que é ou na verdade? Nós estamos começando agora no inglês, ou na verdade? Não, ele não vai adorar a Deus, porque o filho... Porque a Bíblia diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado no curral, ovelha, todavia eu me alegrarei e me exultarei no Senhor dos exércitos. O cara vai adorar a Deus porque o filho... Esquisito, né? Ô pastor, tem que adorar quando a gente perde? Tem. Foi para lá adorar a Deus. Ele não foi pedir porque ele já pediu 7 dias, não deu certo. Ele não foi agradecer porque não é doido. Muito obrigado porque meu filho morreu. Ele foi falar assim, Senhor, louvado seja o teu nome. O meu filho morreu. Morreu mesmo. Falei com o senhor 7 dias, mas não teve jeito não, né? Então eu vim aqui te adorar. Só dizer para o senhor, meu filho morreu, mas eu continuo te servindo. As coisas não saíram como eu, mas o Senhor ainda é o meu. Estamos juntos e misturados nesse negócio. Isso é coisa sensacional, gente. Muito ensinamento para um versículo só. Eu não. Foi para lá adorar. Adorou. E voltou para casa e falou para a turma que estava assessorando. Comida, gente. Por quê? Tem 7 dias que o cara não come. Está numa dieta terrível. Botaram comida, ele comeu. Deixa eu falar uma coisa para você. Por que Davi vai comer? Porque ele é rei. E ele tem um reino para administrar, para cuidar. E o reino que ele administra é maior que as suas perdas particulares. Porque o reino de Deus é maior que suas perdas particulares. Muitas vezes a gente sobe no púlpito com o coração quebrado. É ou não é verdade? Cheio de coisas para resolver, de problemas. E nós viemos para cá para pregar. Por quê? Porque somos hipócritas? Não. Porque o reino de Deus é maior que os nossos problemas. Entendeu? Não é hipocrisia, não. É porque o reino é maior que eu. Então, muitas vezes eu prego triste. Mas eu venho para aqui e ministro alegria. O povo ri e tal. E às vezes eu vou embora chorando. Mas o povo está alimentado. O meu compromisso com o reino é maior que minhas perdas particulares. Eu preciso entender isso. Tudo aquilo que eu quero que cresça, fortaleça e frutifique, eu tenho que alimentar. Entendeu? É isso que ele faz. Ele come. Aí o pessoal falou, porque os outros não entenderam. Falou assim, ô Davi, falou com tu, você não está bem psicologicamente. Quando nós falamos que o seu filho estava morrendo, você estava jejuando, orando. Eu não é. Agora que nós falamos, morreu, você levanta, toma banho, troca de roupa, adora e vem comer? Somatizou, cara. Vamos levar você no psicólogo. Ele disse para os homens, vocês não estão entendendo nada. Quando meu filho estava vivo, eu jejuei, chorei, clamei, porque eu disse, quem sabe o Senhor se compadecerá de mim. Mas agora que ele morreu... Gente, nessa vida só tem 2 tipos de problema. E todos 2 você não precisa esquentar a cabeça. O primeiro é o problema que tem solução.
Não precisa esquentar a cabeça porque ele tem. O segundo é o problema que não tem solução. Não adianta esquentar a cabeça. Ele não tem solução. É ou não é? Então eu não esquento. Minha mulher fala, você é um cuca fresca. Não esquenta com nada. Eu não esquento com nada. É ou não é? Esquentar para quê? Deus está no controle de tudo. É assim. Então Davi vai comer sim, se alimenta. E o pessoal não entende, porque o pessoal não entende. É ou não é? Davi, então, agora ele sai do versículo 20, gente. Olha só. E ele vai para esse versículo aqui, ó. 24. Então consolou Davi a Batseba. Presta atenção em mim aqui agora. Consolou a Batseba. Quem era Batseba? A mãe do menino que morreu. Se tinha alguém que estava sofrendo, quem era? A mãe, mais do que o pai, porque mãe é mãe. É ou não é verdade? Mãe é mãe. Há um tempo atrás, um garoto caiu num fosso de um crocodilo aqui nos Estados Unidos. A mãe pulou dentro do fosso, agarrou o crocodilo e falou, não se mete não, maluco, que tu vira a bolsa. Se fosse o pai que estivesse lá, ia ficar na beiradinha. Larga ele, larga ele. Mãe é mãe. Mãe é mãe. Se tinha alguém que estava sofrendo, era... E Davi vai consolar Bate. Por quê? Porque tem sempre alguém sofrendo mais do que você pode ajudar. E tem sempre alguém que está sofrendo menos que você está podendo pedir ajuda. É ou não é? Você tem que prestar atenção. Está sofrendo mais? Você ajuda. Está sofrendo menos? Me ajuda aí, pois. Davi foi lá e consolou a Batseba. E consolou a Batseba. E consolou a Batseba. E consolou. Falou, calma, Batsebinha. Morreu esse menino. Oh, que dor. Depois que ele consolou bastante Batseba, ele falou, Batseba, vamos deitar? Vamos fazer outro, pô. Esse menino morreu mesmo, né? Batseba falou o quê? É ruim de eu ir, hein? Nunca mais eu quero filho nessa vida. Foi isso que Batseba falou? Ela falou o quê? Já é. Vamos lá, garoto. Isso é uma grande lição de quem perde. Sabe o que é? Tentar de novo. Tentar de novo. Entende? É unir suas forças para continuar. Ah, pastor, mas se não der certo? Se você tentar, pode dar errado? Claro, e se você não tentar? Já errou. Então Davi me dá uma grande lição de um homem de Deus. Sim. Que sabe não apenas vencer as suas batalhas e ser ovacionado por uma multidão que aplaude diante da cabeça de um gigante, mas sabe se levantar quando tinha que estar prostrado. Sabe tomar um banho quando tinha que estar sujo. Sabe adorar a Deus quando tinha que estar murmurando. É ou não é verdade? Sabe se alimentar, porque a história continua. Está pronto para tentar de ir? Isso aí, meu irmão. E ele com a Batseba, nesse relacionamento, fizeram o Salomão. E o Senhor gostou do Salomão. Olha que beleza. O que a Bíblia está dizendo? Se você agir como Davi, mesmo depois de um erro, Deus tem um Salomão preparado para você. Vida com Deus não é mágica, gente. Não cria uma ilusão, toda ação causa uma reação, é assim que funciona. Ah, pastor, minha vida não acontece nada de novo. Claro! Tu só faz coisa velha. Passa a fazer umas coisas. Senhora vê, seu marido é ruim, a senhora é boa. Chega em casa hoje, pega aqui, camarada, beija na boca dele, põe um lingerie bonita, fala para ele, vem, neném, vem. Você vê se esse miserável não vai mudar. Agora não, a senhora está lá, ele chega às 7, parece que a senhora vai sair na vassoura das 8.
Pastor, nada muda. Sempre vivendo a mesma coisa. Não, gente, vamos inovar. Abrir a sua visão, rapaz. Amplie. Se os seus olhos forem bons, seu corpo anda na. Se os seus olhos forem maus, seu corpo anda nas. Esse dia eu fui pregar, o cara falou comigo assim: pastor, Rio de Janeiro é violento. Eu falei, não é não. Mas eu vejo. Não, mentira. Ele falou assim: tem violência lá sim, perigosíssimo. Lá tem bala perdida. Eu falei, meu querido, a Bíblia tinha flecha perdida. Ele falou, o senhor é engraçado, hein? Eu falei, não, querido, essa vida é assim. Ele falou, não, pastor, mas estou falando sério, lá tem caveirão. Né? Eu falei, querido, se tinha um lugar perigoso em toda a história da humanidade, era o Jardim do Éden. Lá sim era perigoso, Rio de Janeiro não. Ele disse, mas por quê? Eu falei, porque Caim matou Abel, morreu 25% da população num dia só. Tinha 4, morreu 1, isso é um índice alarmante. Nem no Holocausto, nem Hitler fez isso. Ele falou, o senhor não regula. Os caras doidos vêm falar comigo. O outro vem falar comigo, o senhor está falando disso aí, mas Deus é poderoso, eu quero ser médico. Falei, boa coisa. Ele disse, mas eu não gosto de estudar. Falei, difícil, hein? Mas Deus é poderoso para fazer. Falei, eu ser médico sem estudar? Pastor, ele não pode fazer tudo? Falei, é verdade, pode. Você vem aqui que eu vou orar para você ser médico, sem estudar. Aí ele olhou para mim. Falei, vamos orar, filho. Falei, Senhor, esse menino quer ser médico. Ele não gosta de estudar, não. Ele falou que o senhor pode fazer todas as coisas. E nessa parte eu concordo com ele. Então eu queria falar ao senhor, para o senhor realizar esse sonho dele. O senhor leva ele para a Amazônia. Põe ele numa tribo indígena. Promove ele a pajé. E deixa ele fazer medicina alternativa. É ou não é verdade? Ô, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, para eu terminar. O maior inimigo que você tem nessa vida, quem é? Você mesmo. Compra um espelho do seu tamanho. E todo dia, antes de fazer qualquer coisa, até mesmo de escovar o dente, vai lá no espelho e olha para aquela pessoa que vai aparecer lá. Olha e fala assim, você está acabado, hein? Você quer acabar com a minha vida, miserável, você. É você mesmo que está olhando para mim. Isso aí. Pervertido. Se eu pudesse matar você, miserável, eu matava. Aqui é suicídio. Então eu não posso fazer. Porque é o grande inimigo. De vez em quando eu vou lá ter uma conversa comigo mesmo. Comunicação intrapessoal, igual o salmista. Ficar quieto dentro de mim, ó minha alma. Ele estava falando com quem? Com o capeta? Com ele mesmo. Então você tem que ter umas conversas com você. Olhar no espelho e falar, sua fofoqueira, linguaruda, invejosa, gorda. Gorda, minha gorda. Isso. Sempre tive vontade de falar isso para você. Fecha essa boca, miserável. Não é verdade? Tem uma conversa séria com você. Você deve estar pensando, esse pastor é maluco, rapaz, esse cara. Tem gente nessa igreja mais doido que eu. Quem me convidou para vir aqui? Então, gente, levanta-te. Toma um banhozinho. Troca de roupa. Adora. Se alimenta. E tente e veja o que Deus vai fazer por você. Vale um amém? Amém. Fique de pé, quero fazer uma oraçãozinha simples. Fique de pé agora. Fecha o seu zoinho, pode fechar, ninguém vai pegar nada seu. Não pegou ontem? Não. Ontem eu pedi para você fechar o olho, ninguém pegou. Então hoje ninguém vai pegar de novo. Fecha os seus olhos aí. Senhor, às vezes esperamos fórmulas tão mirabolantes para mudarmos a nossa história. Nós aprendemos um pouco hoje com um homem segundo o teu coração.
não era perfeito, e o Senhor não ocultou os defeitos deste homem, porque o Senhor não tem intuito de ocultar o defeito de ninguém, mas sim tratá-los. Por isso, nessa hora, entregamos a nossa vida, ó Deus, e pedimos, ó Deus, nos fortaleça para que possamos tomar decisões como Davi tomou. Não apenas diante das vitórias, mas também diante das perdas, das derrotas e das crises. Que possamos, ó Deus, sempre nos levantarmos, mesmo quando temos tudo para ficarmos prostrados. Que possamos termos a mente limpa, porque mágoa é como comer cebola, Senhor. Impossível esconder. Em nome de Jesus, limpa a mente. Que possamos estar prontos para adorar acima de qualquer circunstância. De entendermos que o teu reino e o teu projeto é maior que nossas perdas particulares. E tentar novamente, porque somos da fé e não retrocedemos. Muito obrigado por tudo, sustenta-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vale um amém? Amém. Que Deus abençoe.